O ouro, um metal silencioso, mas que dita o destino das nações. Em um mundo dominado por algoritmos, moedas digitais e bancos centrais, há algo que nunca desapareceu. Algo que, escondido sob toneladas de concreto e sigilo, ainda define quem tem poder e quem obedece. Há quem acredite que o poder moderno é feito de números, que o dinheiro nasce em telas e desaparece com um clique, mas o verdadeiro trono do sistema ainda é dourado. De Fort Knox às profundezas do Vaticano, de cofres em Londres a templos perdidos no deserto, o ouro continua a pulsar como o sangue oculto da civilização humana. E o mais irônico é que sua força não vem apenas do seu brilho, mas da fé que o mundo depositou nele, desde os tempos em que os deuses caminhavam entre os homens. Hoje, quase ninguém toca o ouro, mas o ouro toca tudo. Cada governo, cada império, cada religião se ajoelhou diante dele. E quem tentou desafiar esse poder pagou o preço com sangue. Mas o que torna o ouro tão poderoso? Porque ele sobreviveu à queda de impérios, à invenção do dinheiro, à própria modernidade. E o mais inquietante, porque ainda existe uma guerra silenciosa pelo controle do ouro global. Para entender isso, precisamos voltar ao princípio. Muito antes de Wall Street, antes de Roma, antes até dos faraós. Precisamos voltar ao momento em que o homem viu o ouro pela primeira vez e acreditou que estava tocando a luz dos deuses. O ouro dos deuses, o nascimento da fé e da cobiça. Antes de ser dinheiro, o ouro foi sagrado. Antes de ser poder, foi adoração. As civilizações mais antigas o viam como algo que não pertencia à terra. Um presente divino, um fragmento do sol. No Egito, o ouro era a carne dos deuses. Os faraós eram enterrados em sarcófagos dourados, porque acreditavam que apenas o ouro poderia carregar a alma ao mundo eterno. Os templos reluziam, não por vaidade, mas por fé. Para eles, o ouro não era riqueza, era imortalidade. No outro lado do mundo, os sumérios acreditavam que os deuses descenderam dos céus em busca do ouro. Segundo as tábuas antigas, o metal era essencial para restaurar a atmosfera do planeta deles. E foi por essa razão que criaram o homem, para minerar o ouro dos deuses. História ou mito? Talvez ambos. Mas a conexão entre o ouro e o divino atravessou milênios. Os incas o chamavam de o suor do sol. Os astecas sacrificavam vidas humanas em templos cobertos por ele. E até a Bíblia o coloca no centro da narrativa sagrada. No livro de Gênesis, o Éden é descrito como um jardim banhado por um rio que passa pela terra de Havilá, onde há ouro. E o texto faz questão de dizer: e o ouro dessa terra é bom. Antes mesmo da queda do homem, o ouro já estava lá. De alguma forma, todas as culturas chegaram à mesma conclusão. O ouro não enferruja, não se corrompe, não morre. E o homem passou a desejar o que acreditava ser eterno. Mas quando o sagrado se mistura ao desejo, a fé se transforma em cobiça. O ouro deixou de ser símbolo de eternidade e se tornou símbolo de domínio. E quem controlava o ouro, controlava os homens. Do primeiro templo de Jerusalém ao oráculo de Delfos, das tumbas dos faraós às estátuas de Zeus e Buda, o ouro era o ponto de contato entre a terra e o céu. Mas também era o gatilho das primeiras guerras. Os reis começaram a saquear templos, os sacerdotes começaram a esconder tesouros e o ouro começou a desaparecer, não porque se perdeu, mas porque foi ocultado. Os primeiros impérios entenderam que o ouro podia unir multidões, mas também destruí-las. Era preciso guardá-lo, protegê-lo, escondê-lo. E foi nesse instante que nasceu o poder. O ouro deixou de ser apenas metal, virou controle, virou o símbolo supremo da autoridade. Os deuses não precisavam mais descer à terra. Os reis agora falavam em nome deles. Roma, o ouro e o sangue. Quando o metal virou império,
Roma nasceu pequena, mas seu apetite era infinito. Nenhum império entendeu o ouro como Roma. Para os romanos, o ouro era a medida do mundo, o símbolo da vitória, o sangue dos deuses, a essência do poder. Cada guerra, cada conquista, cada marcha sobre a Europa, a África e o Oriente tinha um único objetivo disfarçado sob o nome da glória: o ouro. Quando Roma conquistava uma cidade, o ouro era o primeiro a ser levado. Não os livros, não os deuses estrangeiros. O ouro, porque Roma sabia: quem domina o ouro, domina os deuses dos outros. O saque de Jerusalém em 70 debaixo do Cristo é um exemplo. O templo sagrado dos judeus foi reduzido a cinzas. As paredes banhadas de ouro foram derretidas pelas chamas e o metal escorreu entre as pedras como sangue líquido. Esse ouro foi carregado para Roma. Financiou o Coliseu, fortaleceu o exército e eternizou o nome de imperadores. O ouro era a cola que mantinha o império unido. Era o que pagava os legionários, construía estradas, sustentava o Senado e comprava lealdade. Mas havia um preço que Roma não percebeu até ser tarde demais. O ouro, que parecia fonte de estabilidade, se tornou um veneno silencioso, porque quando tudo gira em torno de um metal, a fé, a moral e o propósito começam a derreter. Os generais começaram a lutar não por Roma, mas por tesouros. Os senadores vendiam votos por moedas douradas. As fronteiras ardiam e o ouro fluía como um rio, dos confins do império até as mãos de poucos. E quando o ouro começou a faltar, Roma fez o que todos os impérios fariam depois dela: fingiu que ainda tinha. As moedas foram adulteradas, o conteúdo de prata e ouro diminuído. Roma passou a vender ilusão, a mesma que sustentaria os impérios por séculos. A fé no ouro virou fé no poder, e o poder, por natureza, mente. Mesmo assim, o ouro nunca desapareceu de Roma. Foi escondido em templos, guardado sob palácios, acumulado por famílias que juravam lealdade ao império, mas esperavam sua queda. E quando o império ruía, essas famílias não choravam. Elas se levantavam das cinzas com o ouro intacto, prontas para dominar o mundo seguinte. O ouro não pertence a impérios, ele os sobrevive. O ouro é o verdadeiro império. Roma caiu. Mas o ouro romano nunca foi perdido. Ele apenas mudou de donos, de senadores para banqueiros, de imperadores para papas, de templos para cofres. E enquanto os séculos passavam, uma nova Roma se erguia, não sobre colunas de mármore, mas sobre barras de ouro. Uma Roma espiritual, mas ainda faminta pelo mesmo metal. A igreja e o ouro. Quando o sagrado virou negócio, Roma caiu, mas o ouro permaneceu. E quem o herdou não foram os generais, nem os senadores, mas os sacerdotes. O império que nasceu da fé cristã herdou o ouro do império dos Césares, e com o tempo transformou a cruz em coroa e a salvação em sistema. A igreja não apenas herdou o ouro, ela o santificou. O que antes era símbolo de poder terreno se tornou símbolo de poder divino, e o mundo acreditou. Os templos erguidos sobre ruínas romanas foram banhados em ouro. Altares reluziam, catedrais brilhavam, e os fiéis, que mal tinham pão, entregavam suas últimas moedas, acreditando que o ouro abriria o céu. Mas o céu tinha preço. Durante a Idade Média, o ouro da Europa fluía em uma única direção, para Roma. Cada dízimo, cada penitência, cada indulgência vendida alimentavam um império invisível e silencioso, o império do ouro sagrado, e enquanto reis lutavam em guerras, a igreja acumulava. A fé se tornou o investimento mais rentável da terra. Não era o ferro das espadas que sustentava o poder medieval, era o ouro escondido sob os mosteiros. Os monges copiavam manuscritos iluminados com pó de ouro. Os cálices da Eucaristia eram forjados em ouro puro, e até os túmulos dos papas brilhavam com o metal que um dia havia sido do Egito, da Babilônia, de Roma. O ouro não tem pátria.
Ele apenas muda de templo. Mas o que acontecia dentro dos cofres sagrados, poucos ousavam questionar. Diziam que o ouro era para a glória de Deus, mas os palácios papais contavam outra história. Quando os exploradores europeus cruzaram o oceano, não levavam apenas a cruz, levavam a cobiça dourada. O ouro do Novo Mundo seria o novo sangue da igreja. As caravelas partiram com bênção e canhões. E quando os espanhóis encontraram os povos da América, não viram civilizações nem cultura, viram ouro. O ouro dos templos incas, das máscaras astecas, das oferendas maias, foi derretido e enviado para Roma e para os reis cristãos da Europa. A fé foi a bandeira, mas o ouro foi o verdadeiro Deus. As missões vinham com cruzes, mas os navios voltavam com cofres. O ouro das Américas construiu catedrais, financiou reinos e criou o primeiro sistema financeiro global da história. O ouro uniu o mundo, mas não pela fé. E quanto mais ouro chegava à Europa, mais o próprio ouro perdia valor. A abundância destruiu a pureza. A fé virou comércio e o sagrado, negócio. Roma antiga havia caído por causa do colapso da moeda. Roma espiritual começou a cair pelo colapso da fé. Os monges agora contavam moedas, os reis compravam bênçãos, e os bancos começaram a guardar o ouro que antes ficava nos altares. A transição havia começado. Do ouro de Deus para o ouro dos homens. O poder havia mudado de mãos novamente. Agora, ele pertencia aos banqueiros. E esses homens não usavam coroas, nem espadas, nem batinas. Usavam silêncio e números. Os banqueiros e o ouro, a invenção do poder invisível. O ouro já não estava mais nas igrejas. Estava trancado em cofres, atrás de paredes frias, guardado por homens que não usavam cruzes nem coroas. Esses homens eram os novos sacerdotes, os sacerdotes do dinheiro. Enquanto reis travavam guerras e a igreja vendia perdão, os banqueiros aprenderam a fazer algo muito mais poderoso: criar riqueza sem tocar em uma única pepita de ouro. Eles entenderam um segredo simples, mas devastador. As pessoas raramente retiram todo o ouro que depositam. E assim nasceu o sistema de reservas fracionárias. Por cada moeda de ouro guardada, emitiam várias notas de papel prometendo ouro que, na verdade, não existia. O ouro, outrora puro e tangível, foi substituído por promessas. E as promessas multiplicadas. Os Médici, em Florença, foram os primeiros a dominar essa arte. Não apenas financiaram reis, mas decidiram quem seria rei. Com ouro emprestado, podiam comprar exércitos. Com juros, podiam comprar lealdades. E com o controle do crédito, podiam comprar o próprio futuro. Foi nesse ponto que o ouro perdeu sua alma e ganhou um cérebro. No século XVII, o poder mudou de Roma para Londres. O Banco da Inglaterra foi criado e, pela primeira vez na história, a dívida de um governo se tornou um ativo lucrativo. Os banqueiros deixaram de ser súditos, tornaram-se credores da coroa. E quando o rei devia, quem realmente governava era quem controlava os juros. A partir dali, os impérios deixaram de ser forjados com espadas e passaram a ser financiados com assinaturas. O ouro que uma vez brilhou nos templos agora brilhava em contas bancárias. E quanto mais longe o ouro ficava das mãos do povo, mais poderoso ele se tornava nas mãos dos poucos. O sistema era invisível, mas absoluto. E quem tentasse desafiá-lo, acabava silenciado. 2 séculos depois, uma nova dinastia surgiu. A família Rothschild. 5 irmãos, 5 bancos, 5 países. Eles financiaram guerras, coroações, revoluções. Não lutavam por nações, lutavam por juros. Quando Napoleão caiu, eles sabiam antes dos reis. Quando os impérios ruíam, eles já tinham emprestado ao novo governante. O ouro era apenas o começo. O verdadeiro poder estava no crédito, no direito de criar dinheiro a partir do nada e cobrar juros por isso.
O ouro havia se tornado o fundamento de uma pirâmide invisível, e o topo pertencia aos que dominavam a matemática da fé moderna, a fé no dinheiro. O ouro e a guerra, quando o sangue virou garantia. Cada império tem seu altar, e no século XIX o altar era de aço e pólvora. Mas até a guerra precisava de fé, a fé dos investidores. O ouro era o sangue oculto por trás de cada batalha. Nenhum exército marchava sem ele. Nenhum canhão disparava sem sua garantia. Durante as guerras napoleônicas, os cofres da Europa foram drenados. Mas os bancos floresceram. Cada bala, cada uniforme, cada navio custava ouro, ouro emprestado. E assim, a guerra se tornou o negócio mais lucrativo do mundo. Quando a Inglaterra precisou dominar os mares, emitiu títulos de guerra lastreados em ouro. Quando os Estados Unidos nasceram, fizeram o mesmo. O ouro sustentava o poder, mas também escravizava nações inteiras a dívidas eternas, e cada vitória militar consolidava o domínio dos bancos centrais. O século XX nasceu com pólvora e promessas. O padrão ouro era a nova religião da economia. $1 valia ouro, uma libra valia ouro, e quem não tinha ouro não tinha voz. Mas a Primeira Guerra Mundial destruiu a ilusão. As nações gastaram mais do que tinham. O ouro desapareceu dos cofres, e para manter as fábricas de armas funcionando, os governos começaram a imprimir dinheiro. Foi o primeiro rompimento da fé moderna. O papel valia mais do que o ouro. Depois veio a Grande Depressão. O ouro fugiu das mãos do povo, e quando a fome tomou conta do mundo, os Estados Unidos decidiram agir. Em 1933, Franklin D. Roosevelt confiscou todo o ouro dos cidadãos americanos. O metal dos deuses se tornou propriedade do Estado. O ouro, que simbolizava liberdade, foi transformado em monopólio, e o povo ficou com papéis. Foi o início de uma nova era, a era do dinheiro sem alma. O fim do ouro e o nascimento do papel, a grande fraude do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em ruínas, mas os Estados Unidos estavam de pé e com o maior tesouro de ouro da Terra. Em 1944, nasceu o Acordo de Bretton Woods. O dólar seria a nova medida de valor, e cada dólar poderia ser trocado por ouro, aos 35 US a onça. O mundo acreditou, e a América imprimiu. Mas havia um problema. O ouro não crescia no mesmo ritmo que as promessas. Enquanto as nações acumulavam dólares, o ouro americano permanecia o mesmo. A dívida crescia, a confiança diminuía. Até que em 1971, Richard Nixon fez o impensável, rompeu o elo com o ouro. O dólar deixou de ser lastreado em metal. O dinheiro deixou de ser promessa física e se tornou pura crença. O sistema havia se libertado da realidade. Agora, o ouro não governava mais o dinheiro. O dinheiro governava o ouro. E o planeta inteiro passou a funcionar baseado em dívida. A economia virou um castelo de cartas sustentado por juros, impressão e fé cega. O ouro, outrora o coração do poder, foi relegado à relíquia, mas apenas na aparência, porque, nos bastidores, os bancos centrais nunca deixaram de acumulá-lo. Eles sabiam que quando a fé no papel acabasse, só o ouro continuaria sagrado. O retorno do ouro, o novo ciclo do poder. O século XXI começou com uma ilusão. A ilusão de que o dinheiro digital substituiria o metal eterno. Mas o ouro nunca desapareceu. Ele apenas esperou. Enquanto o Ocidente imprimia trilhões, a China e a Rússia compravam silenciosamente ouro físico, toneladas, mês após mês. Eles sabiam o que vinha pela frente. O império do dólar começava a se desgastar e o metal esquecido voltava a brilhar. Ouro não pode ser impresso, não pode ser hackeado, não pode ser sancionado. Ele é o único ativo que sobrevive a impérios, governos e crises. E quando o sistema atual colapsar, como todos antes dele, o ouro voltará a ser o alicerce da nova ordem.
As moedas digitais dos bancos centrais são o novo passo no velho jogo. Controle total, dinheiro programável e liberdade com prazo de validade. Mas o ouro permanece. Talvez essa seja a verdadeira lição da história. Os impérios mudam, os sistemas se reinventam, mas o poder sempre volta para o mesmo metal. Do pó das pirâmides ao brilho dos cofres modernos, o ouro sempre foi mais do que riqueza. Foi fé. Fé no eterno. Fé no poder, fé no que o homem não pode controlar. E enquanto existirem tronos, enquanto houver guerra, enquanto o homem desejar poder, o ouro nunca deixará de governar. Porque ele não é apenas um metal. Ele é o espelho da alma humana. A prova de que desde o início dos tempos nós nunca adoramos deuses. Adoramos o ouro deles.